Bem-vindos à nossa viagem do tempo aí, com as publicações de muitas revistas bacanas que acompanhávamos ali. Olhando bem assim, gente, com essa há quase 25 anos. Nós estamos em 2026, essa é de agosto de 2002 e estamos em abril, né? E essa aqui é o seguinte, essa é herói.com.br, número 37. Tá bom? Onde já traz novamente, sendo muito bem tratada ali, mais sobre Gundam Wing. Mas o preço dessa vez, bem salgadinho. Depois da vinheta, vamos lá falar sobre. Ela tem um formato maior assim do que o formato americano em largura. Ela não tem o tamanho magazine, que é aquela ali que foi até a 139 da primeira geração da Herói. Segunda, né, se a gente for olhar assim, em questão de tamanho. Mas ela é mais larga. Ela é mais larga e tem mais páginas também. Tá bom? Aí por isso, eu acredito que seja isso a justificativa de ser R$4,90. Já tava começando a ficar salgadinho, né? Vamos lá, marcada pelo tempo, viu? Realmente. Mas tá aí, firme e forte. Com o editorial do Odair Braz aí, ó, falando de 8 anos de vida para uma revista é uma marca e tanto. E realmente contando assim, no geral, né? Nós tivemos ali os 8 meses de ato, mais ou menos, que a Herói ela tinha parado, né, de lançar, depois voltou, cara. E voltou, né, na boa com tudo. E quando ela voltou, já estávamos tendo ali também outras publicações, mas com uma temática, um viés ali bem mais voltado ao grupo otaku, a qual eu também faço muito parte, gosto muito, né? Mas que sempre deixava a gente antenado também com as demais informações que o mundo geek nerd proporcionava pra gente através ali de cinema, televisão, quadrinhos e afins. Nós temos aqui de cara tudo o que você precisa saber. Ali no caso sobre o DVD que veio para dominar. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel chega com extras de arrebentar. E realmente tinham extras muito legais aqui enumerando algumas das curiosidades de todas as coisas que os dois discos nos presenteavam, correto? E uma coisa que sempre me chamou mais atenção foi ali a parte das versões estendidas, aqueles minutos a mais, porque você vai ver o Senhor dos Anéis atualmente já ali com versão estendida, gente, é um espetáculo ver aquilo ali. Já maratonei ali com amigos ali mais de uma vez pra gente assistir os 3 filmes de uma vez e realmente era uma boa pedida, principalmente ali, gente, o Retorno do Rei com mais de 4 horas de duração, tem que gostar mesmo. E falando só, voltando aqui sobre a Sociedade do Anel, já veio de cara um presente muito bacana para o fã. E olha que não foi muito bem no Oscar, tá? Ganhou 4 estatuetas, tá? Mas depois veio arrebentando. Nas bancas ali, A Hora e a Vez do Mangá Nacional. Oiran e 7 Dias em Aleste. A Hunt Editora está lançando uma nova linha de quadrinhos nacionais inspirado nos mangás. E realmente tem muito isso. Tem daqui também a Lúria também, ó, com o roteiro de César Ico, arte de Luciana Miuk e a capa de André Vargas. Chegando ali às lojas, né, que participam do História em Quadrinho, o HQ Club, após ter sido lançado durante o AnimeCon 2002. E vamos estar falando também desse grande evento para o público aí nerd, otaku, geek, que dominava muito ali em São Paulo como o maior evento da América Latina, com todas as novidades e atrações que para aquela galera, como eu, sempre frequentou eventos bacanas, podia oferecer. Mais embaixo aqui, o Império do Besterol Contra-Ataca. Gente, é um nome que deram para o filme do Kevin Smith que tinha saído naquele período, zoando mais, né, sobre o universo de Star Wars, né? Tinha ali elementos das Panteras, Scooby-Doo, como tá falando aqui. Essa aqui do Scooby-Doo é uma maravilha, gente, que tem ainda a participação do Mark Hamill, o Luke Skywalker, numa luta de sabre
contra um dos personagens lá do Kevin Smith. E tem também a própria Carrie Fisher, a Princesa Leia, que aparece também num papel de freira. Gente, impagável, cara. É impagável. Eu já vi a Carrie Fisher também num filme Loverboy com aquele Patrick Dempsey, grande ator que fez o filme Namorada de Aluguel. Ela também ela deixa sua marca ali como uma das personagens, assim, só rapidinha, né, tal, mas, cara, é Carrie Fisher, né, poxa, pra nós aí dentro do fandom de Star Wars, assim, inesquecível. Mas aqui no caso que eles estavam falando, era que sobre o filme do Kevin Smith, né, esse nomezinho que eles arrumaram de Star Wars, o Império Contra-Ataca, bem que ficou aqui, assim, ó, mas que nominho horrível, eu concordo, viu? Até o título brinca, né, com o quinto episódio de Star Wars ali, que no caso era o do Império Contra-Ataca. Mas o nome era outro, acho que era próprio Butney Chronicle, se eu não me engano, Striker Back, o nome. Mas aí eles colocaram essa versão. Aqui no caso, os personagens de Silent Bob e Jay, eles vão atrás para evitar que um filme pudesse ser produzido baseado nos quadrinhos deles. Eles não tinham ganhado nada com isso, cara. Então, assim, tem uma zoeira total o filme inteiro, tá? Vale a pena. Hoje em dia, o tipo de comédia, principalmente, assim, pode ser muito mal visto, pode ter cancelamento, mas particularmente, cara, sempre vi como você não levar muito a sério, mas sempre boas gargalhadas e umas sacadas e homenagens muito legais. Aqui falando sobre o Isto é Kevin Smith, mostra aqui que é o seguinte, o filme ele faz parte de uma linha de acontecimentos que tem em outros filmes também. E aí nós temos ali, ó, desde 1994, O Balconista, sendo que o Balconista ele teve 3 filmes, galera. Tá? O Balconista de 1994, teve um de 2006 e teve o 3 que eu acho que ele foi de 2023. Infelizmente eu não gostei do final dele não, cara, mas vou dar spoiler aqui, o Where Else, Fuck Yourself, que eles me matam o personagem principal, cara. Nossa, mas assim, tem muita coisa ali que é muito do Kevin Smith realmente, né? Temos ali o Barrados no Shopping, do Mallrats, ali com grande elenco, a participação ali do próprio Stan Lee, galera, o Stan Lee. Antes disso, até o Joe Quesada também já apareceu nos filmes do Kevin Smith. Nós temos aqui o Procura-se M, com o Ben Affleck também aparecendo. Ó, Ben Affleck, Matt Damon, Jason Lee, são pessoas assim, amigas, né, do Kevin Smith, que participaram muito da sequência desses filmes. Dogma, um dos melhores, que tem até o Chris Rock também. Filmaço, gente. Filmaço, acho que tem a Mila Fiorentino, cara. A menina que participou do Men in Black com o Will Smith lá e o Tommy Lee Jones. E aí veio o Império do Besterol Contra-Ataca. Só que depois, como eu disse, veio mais filmes. Nós tivemos o Império do Besterol Contra-Ataca Reboot, que foi assim falado aqui, de 2019, se eu não me engano, tá? Qualquer coisa eu ponho a data, mas eu acho que é isso mesmo, 2019. E teve também os outros Balconistas, como eu expliquei para vocês. Um universo de filmes do estilo do Kevin Smith que eu gostei bastante de acompanhar, entende? E assim, muito pelo fato da referência que ele faz diretamente ao universo ali nerd geek, que eu gosto bastante, eu sei que a galera aqui também gosta. Nós temos um verso aqui, pra mim, mais um verso muito ridículo, tá? Que eles pegaram aqui o Tirso. Lembram do Tirso, gente? Isso aí é mais pra quem os mais velhos também, aqueles que seguiram muito BBB. Eu já vi BBB. Falar que eu nunca vi aquela porcaria é mentira. Eu estaria aqui falando besteira, mas já vi aquela desgrita. E o Tirso era uma das... Acho que ele é do segundo. Se eu não me engano, do segundo. Aí eles fizeram um versus dele com o Pepe Legambá, grande personagem também dos desenhos animados ali da Warner Bros., que com o tempo passou por cancelamento, né? Mas isso aí é assunto para outra ideia, não vou ficar aqui gerando polêmica, a não ser falar que eu achei aquilo ridículo. Mas vamos lá. Nós temos aqui o objeto de desejo, aí ele fala aqui que do Tício era a Manuela, uma gata loura lá da casa, e do Pepe Legambá era a Penélope, uma gata, né? Que sempre tinha umas confusões que ela passava perto de um andaime de pintores ou perto de algum balde de tinta, ou uma brocha de tinta que me fazia aquela lista branca nela e já estava o suficiente para o Pepe Lee achar que era
um gambá. Cara, eu lembro quando uma fera, acho que era um felino também, muito feroz, tinha fugido do zoológico e se pintou como se fosse um gambá para escapar dos captores, né? Só que o Pepe também caiu nessa e de achar que era gambá e ficou atrás o tempo inteiro. Aí tem aqui fator chegada dele de mansinho, chega chegando e já vai agarrando, que é o Pepe Lê. Fator queima filme, a chatice e o mau cheiro, no caso do Pepe, né? Sotaque irritante, sacanagem, fã de se enrolar. Apelido ridículo, mané para os íntimos, e aqui nós não temos nenhum específico, mas já era chamado de fedido, né? Enganado por Fabrício, o rival gaúcho, e aqui por uma faixa de tinta branca nas costas da gatinha, tá vendo? E o chaveco mais ousado mamá, vamos fazer mamão no mimi? Caraca, vai ser muito ruim, meu Deus do céu, tio. E o outro aqui já é mais legal, Je t'aime, mon chéri. Coisa assim. E aí quem venceu, logicamente, foi o Pepe Le Gambá. Cara, eu achei isso aqui ridículo, tá? Mas eu tô compartilhando com vocês o que saía, né, velho, desses versos. Assim como perguntas idiotas, perguntas cretinas para respostas imbecis, ou vice-versa, que eu vivo confundindo a ordem. Aqui, acho que é perguntas cretinas, respostas imbecis. Ou perguntas imbecis. Ah, é o Erelson. Tá. Olá em casa aí trazendo Shakira, uma beleza, desde que lançou seu primeiro disco como símbolo sexual no Pés Descalços. Lembro aí, gente, de Pés Descalços, 1995. Assisti muito clipe dela quando ela ainda estava morena, tocando violão com o seu primeiro sucesso ali. Realmente, Donde Estás Coração ali também, cara, a formosura nunca parou de se aperfeiçoar. Na época, com 18 anos, Shakira ainda tinha o castanho original de seus cabelos, mas já cultivava o hábito de se apresentar toda dançativa e rebolante de barriguinha de fora. E olha só como é que ela ficou com o tempo. Como é que o Piquet me faz umas coisas com essa mulher? Sinceramente, eu nunca vou entender. Mais embaixo, na caruda, forró, já aqui assim à esquerda, e Lilo à direita, a cara de um na caruda. Aí que fala que é o seguinte, ó, na natureza e na arte nada se cria, tudo se copia. Pelo menos é o que pode dizer se compararmos o alienígena fofo Stitch, tá, do Lilo e Stitch, com o personagem forró da história em quadrinho francesa A Concha de Amour, no caso, né, de Serge Letren, lançada no Brasil pela editora Martins Fontes. Olha bem e veja se não são bem parecidos. É verdade, já vi muita coisa disso aí e eles já falaram até que a Disney ela foi muito danada com esse negócio de plágio, né? Desde ali do Rei Leão, né? Que falam que ele foi um plágio de Kimba, ali o Leão Branco de Osamu Tezuka. Tem Atlantis aqui que foi bastante inspirado no enredo da animação Fushigi no Yumo Nadia, que é o mistério da Blue Water de Hideaki Anno, o autor de Evangelion, muito bacana realmente. Tem ali umas parecidas que para muitos é plágio na cara dura. Mais uma vez aqui na TV, o que rola de novo no mês. Eles trouxeram o fim de tudo. Do último episódio de 24 horas da primeira temporada, mostrando o que vinha por acontecer. Aqui no caso já na última temporada de Roosevelt. Não acompanhei Roosevelt na íntegra, viu pessoal? Mas acho que ela deve ter dado ali, sei lá, 3 ou 4 temporadas, não me lembro. Agora do Arquivo X já ali com 9 temporadas, muito fãs e prêmios. Depois Arquivo X chega ao fim com um episódio duplo, o que realmente acontece. E, cara, eu tô aí maratonando pela 200ª vez a série, tô atualmente na 6ª temporada. Lembrando que para você pegar uma ideia legal ali da 6ª temporada, é importante você ver o filme. Ou seja, assim que você termina a 5ª temporada, você tem que ver o primeiro filme que saiu em 1998, pois ele já é um link direto com os primeiros episódios ali da 6ª temporada, que pra mim sempre valeu a pena. Aqui quando foi falado até no último vídeo que eu fiz também da Heróis, sobre o grande rebuliço que o final de Arquivo X proporcionou lá nos Estados Unidos. O retorno do Homem-Pássaro, isso aqui eu achei muito legal, da volta do desenho, passando tanto num bloco do Cartoon Network, quanto também no Boomerang. Um Acredite Se Quiser, cara, eu assistia o Acredite Se Quiser do Jack Palance, que passava na Rede Manchete altas horas da noite. Né? O sucesso na TV da década de 80. O programa mostrava casos inacreditáveis e bizarros que nem sempre aconteceram. O canal de TV a cabo Multishow estreou no dia 1º de agosto uma nova versão da série, dessa vez sendo apresentada pelo Jim Ken, o Superman, aquele do seriado, né, as aventuras, tal. E, velho, foi muito legal que depois foi feita até uma referência também lá na própria TV Colosso, com o programa do Jaca Paládio, que era o Acredite Se Puder.
Cara, era muito legal. Mas o do Jim Carrey eu nunca acompanhei, mas eu já vi alguns com Jack Palance na época na Manchete. Meu pai é um sanguessuga, aqui é herói, gente. Ela comenta sobre a estreia da nova novela das séries ali, O Beijo do Vampiro, onde quem tava lá era o vampiro da vez, era o Tarcísio Meira, né? E tinha aqui o Caio de Brito também, né? Que no caso era o chamando ali o Zeca, né? Que era filho dele, aqui contando como é que era a história da novela ali na Rede Globo, tentando mais uma vez copiar um grande sucesso que Vamp deixou ali, né, cara, nos anos 90 realmente. Eu não acompanhei tudo, como eu falei pra vocês, mas Vamp eu devo ter assistido umas 3 vezes, porque Vamp já foi até novela de Sessão Aventura, cara. Nu. Aqui, Gonzo, repórter, eu e o Big Brother. Nosso repórter acompanhou minuto a minuto a final do reality show da Globo e acompanha o sofrimento do coitado por Pablo Miazal. Então, assim, ele começou a assistir aqui falando, né, da trajetória do cara que acompanhou o Big Brother, ali desde do período da manhã das 10h49 até as meia-noite 15 daquele dia, quando mostrou quem foi o vencedor, né? Aqui é o Rodrigo, vencedor, abraço o Bial, e disse que ama o Brasil, Manuela abraça o Tisso, todos sorriem, se despedem do público, eu desligo a TV e tal. Cara, eu não acompanhei, então eu vou falar pra vocês, tá tendo aí o BBB ainda, né, cara, 20ª, sei lá, 7ª edição, não sei. Isso aqui pra quem gosta tá ok, mas pra mim, velho, é muito, muito, muito dispensável. Tem anos que eu não assisto esse reality. Tem ele, tem a Fazenda. Casa dos Artistas eu já vi também, assisti 2 Casas dos Artistas, tá bom, não precisava ver mais, e por aí vai. Velharias Animadas, esta é para assistir com seu pai. Este mesmo canal Cartoon Network dá destaque aos personagens da velha guarda ali, aos sábados às 19 horas, sendo exibidos ali, ó. O Blunt and Deadwood, Betty Boop, clássico. E o maravilhoso Recruta Zero, que é da minha infância, que eu gostava demais de assistir, cara. Pokémon A Missão, aqui falando sobre novos Pokémon sendo lançados para jogos também do Game Boy Advance, com os monstrinhos de bolso ali, que mesmo não com aquela onda toda igual tava ali em 98, 99 e tal, ainda tava se mantendo legal nas vendas e lançamentos. É tempo de animar. Julho foi o mês do Anima Mundi. Aí aqui tem o site, né? E para não ficarmos atrás, aqui vão os melhores sites de animação disponíveis da internet. Então vamos lá, ó. Tem o Animation Express, Icebox, Atomic Cartoons, Locomotion, com toda certeza ele mostrando muita coisa que veio, né, cara, no canal. Camp Chaos, Versa Studio, Stickflix, Dark Horse, aqui justamente da editora da Dark Horse Comics, Joe Cartoon, Entertainment, Level 13, Mishmash Media, Trauma, isso eu nunca ouvi falar. Mondo Mini Shows, nunca ouvi também. Mongadillo, aqui no caso, super-herói é um alcoólatra totalmente sem noção. Aqui falando da animação, né? Newsground, Warner, aí próprio, Deep Jab, Sci-Fi Com, aí ó, uma coletânea de sucesso da internet. Eduardo Less, que tira onda com o Senhor dos Anéis. Ih, prepara, viu, cara? Justamente aquele também, daquela personagem que nós já passamos aqui no canal. E Uber Entertainment, né? Ali no caso, Ala Black, animação na internet. Aqui você só encontra cartoons estrelados e produzidos por afro-americanos. E aqui, né, mostrando alguns dos conteúdos dos sites apresentados. A Arlequina aqui, ó. Aqui não parece aquele o jato invisível da Mulher Maravilha? Aqui de coisas legais nós temos uma mini câmera, uma raquete, mais uma aqui, ó, uma raquete. Esse é o único jeito de jogar ping-pong em qualquer lugar e a qualquer hora. Já mostrou também umas raquetes aqui nas edições anteriores. Temos aqui também um Bionic Blade, né? Aquele da onda Beyblade, né, cara, que tava falando aqui, ó, a atual mania no Japão são os peões de luta, os chamados Beyblades, que logo vão estar falando do anime também, e os Sound Waves aqui da vida, ó. Produz músicas e efeitos sonoros quando se mexe ali as mãos no ar. A Conrad vindo com uma promoção muito bacana ali para você ganhar uma super máquina. Gente, isso aí é eu para computação, algumas coisas assim, eu sou bem noob, mas olha só. Era um OZ100 com TV, DVD, MP3 player, subwoofer, tá? Rádio FM, controle remoto e muito mais. É só participar da nossa promoção. E a promoção era o quê? Ela era uma pesquisa que você tinha que responder, né? Respondendo aqui, ó. Logo eu vou mostrar para vocês aqui, que acho que ela aparece. Tá? Ela tá nesse exemplar mesmo. Daqui a pouco a gente volta nela. E aí, ó, falando que eu queria falar sobre o AnimeCon 2002, justamente um grande evento
onde várias personalidades aqui no Brasil, dentro do contexto ali de animes, mangás, quadrinhos e tudo mais, a própria Devir também teve aqui, a Conrad também teve com os seus stands, mas, bicho, um grande espetáculo no AnimeCon eram com toda certeza ali os cosplays, cara, tudo ali baseado em grandes sucessos, tinha ali de One Piece, tinha o Dr. Gore, tinha a galera do The King of Fighters, tinha Zelda, Sakura Card Captor, cara, assim, era muito recheado. Nanako, a Nurse, a empregada lá, cara, é um anime que é muito bacaninha também de assistir. Tinha um daqueles do desenho aqui do Medabot, cara, sabe? O grande vencedor do concurso cosplay naquela época, a moto aqui, ó, do Kaneda. Tem gente que fala a moto do Akira, eu falei, né, todo mundo sabe que não é bem assim, né, gente? Aqui mais um pouquinho mostrando a galerinha aqui, ó, de Rurouni Kenshin dos cosplay, um Kerbero, quero, né, um gigantão aqui, há um cosplay do JJ e do Champs, de Zillion. A galerinha aqui, ó, o Shin e o Dr. B, que fizeram uma apresentação performática, né, com arte marcial, sendo personagens de jogos de luta. O Ricardo Cruz aqui dando aquela palhinha com a banda Key of the Light, falando sobre uma porcaria que aconteceu lá uma vez na apresentação do Kaneda, gente, porque teve um excesso de material usado para pirotecnia que gerou uma bagunça lá, um acidente que, graças a Deus, assim falando, né, no artigo, ninguém sofreu nenhum dano grave nem nada, mas assustou bastante o público e gerou também a desclassificação do cosplay. Tanto que eu falei pra você que quem ganhou foi até o Já, mas não seria por isso, mas foi o bater martelo para desclassificar o rapaz. Aqui mostrando as músicas do AnimeCon, mas aqui a Lilia Murayama como Lisa de X-Driver, a Michelle Fernandes aqui como Nanako, a Amazing Nurse Nanako, a Garota Desconhecida, Quem é Você, né, aqui de Shobits, e aqui o Ops, justamente quem estava fazendo o Quero, né. AnimeCon em números, foi uma galera boa, 15 mil visitantes nos 4 dias de convenção, 250 horas de animes exibidos, 350 cosplayers durante ali os 4 dias. Hoje em dia o número é muito maior, né, galera? Bem sabemos. Mas, bicho, era o tipo de evento que a galera do Brasil inteiro viajava lá para São Paulo para curtir. Entendeu? Eu nunca fui na AnimeCon. Já fui no Anime Friends, mas isso aí é papo pra outro também. Quando o Anime Friends aqui basicamente tomou conta. Houve uma ruptura entre os organizadores do AnimeCon e isso aí, meu amigo, mais pra frente apareceu-se o Friends, muito conhecido. Futuro abortado, Spielberg prevê assassinatos no eletrizante Minority Report, A Nova Lei. E aqui o filme estrelado pelo Colin Farrell e o Tom Cruise. Né? Tom Cruise aqui sendo o protagonista e o Colin Farrell o antagonista da vez. O filme, gente, ele até gerou uma série posterior. Demorou, né? Passou anos depois. Mas é bem aquela pegada mesmo, ó, de pré-munição. Washington DC 2054, os assassinatos foram reduzidos a praticamente zero, graças à divisão pré-crime, uma unidade de elite do Departamento de Justiça. Na cidade, os homicídios premeditados ou não são atestados com imagens de momento em que acontecem, da localização e da identidade dos envolvidos. Velho, tá tudo beleza, tudo bacaninha, mas quando a parada vai ao contrário, achando que o senhor aí, personagem Tom Cruise, que realmente vai fazer o assassinato, não é bem assim, cara, bicho, gera aqui altas coisas. Eram 3, se eu não me engano, meninas lá que eu tô tentando lembrar aqui de cabeça, tá, gente? Tem muito tempo que eu não vi, tem muito tempo que eu vi Minority Report, mas eu sei que uma delas ele leva ela, entendeu? Ou tem um negócio que ele tem que fazer para nos olhos, justamente para perder a conexão numa central que tem lá, bicho, tem umas cenas bem legais, viu? A série eu já não acompanhei tanto. Aqui é o Underton, né? Com a única pessoa que pode ajudá-la a provar da inocência, a Precog, que é o nome, é uma das Precog. Aqui o agente pré-crime tenta levar o Anderson, personagem aqui. Mais uma vez, aqui tá muito Ethan, né, cara, tal. Mas, bicho, vale muito assistir, tá? É um bom filme de ficção científica. Ok, Tom Cruise tá mandando bem ali mais uma vez. E mais uma vez também dispensou dublê nas cenas, tá? Mas uma ficção científica bem bacana de você poder dar aquela conferida. O Incrível Homem que Emburreceu, falando aqui do Spielberg, né, cara? 5 motivos para amar Steven Spielberg e 5 motivos para odiá-lo. Aí o para amar nós temos Encurralado, Tubarão, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Caçadores da Arca Perdida e ET, o Extraterrestre. Aí para você odiar ele, 1941, Uma Guerra Muito Louca, é
zoeira, cara, mas ok. Além da eternidade é bem mais ou menos. Amistade, não. Amistade é muito bom, cara. Esse filme é muito bom. Recomendo demais, tá? Falar que aqui, ó, Spielberg tenta bancar William Wyler, mas mete os pés pelas mãos ao dirigir esse pseudo-épico chatíssimo. Cara, dá uma olhada que não é bem assim não, viu, gente? Não, eu já vi gente chorando demais assistindo esse filme aqui, ó. Tinha o Anthony Hopkins, tinha o Morgan Freeman, tinha um elenco legal, bicho. Filme bom, viu? Aqui eu já não concordo. Aqui eu já concordo, ET versão 2002, o horror. Isso aqui eu tenho que fazer essa nota, velho. Spielberg surta de vez e manda apagar as armas do bom filme que dirigiu há 20 anos. Ô, velho, ficou muito ruim mesmo. Não, aquele ali também eu não gostei. Pronto, falei. Conheço o fenômeno que já completou 2 décadas de sucesso no mundo inteiro. Justamente aí, gente, Planeta Gundam. Mais uma vez, só que desse momento aqui, você não vai estar falando apenas de Gundam Wing, vai estar falando mais sobre a franquia Gundam, desde o filme lá de 1980, 79, né? Não, é 79, o primeiro Gundam. Série muito bacana, que a partir dele ali rendeu muito, rendeu-se filmes. Rendeu-se o filme do Cher, Strike Back ali também, um outro personagem muito foda do primeiro Gundam. Aqui até fala de um filme do Gundam, o G-Save. Aqui já é ruim, aqui foi uma tentativa live action que, bicho, pra mim não deu não. Se alguém engoliu aquele filme, legal, beleza, parabéns, mas pra mim nada a ver com a temática realmente com que Gundam trabalha. E olha que o Wing, ele também é bem diferente, porque o Gundam Wing ele é de outro universo, tá? Aqui tá falando um pouco sobre os grandes sucessos também que a franquia começou a obter através ali dos seus figures de montagem, muito legal realmente. Eu tenho o Freedom da série Gundam Seed, presenteado ali por grandes amigos meus, né, pessoas que eu trato como minha família ali, que me deram um presente em 2012. Eu tenho até um short mostrando o meu Gundam, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí no canal, viu? Porque é legal demais. Eu levei, cara, acho que eu devo ter levado uns 3 dias, mais ou menos, 3 a 4 dias para montá-lo. Um amigo meu que já montava me ajudou me dando as ideias como que era. Assim que eu montei a cabine, o resto foi comigo. E aí, bicho, é muito legal realmente o processo dessa Gundam mania que veio através dos lançamentos de figures, né, para montar da franquia. Aí a Game Mania sobre os jogos voltados ali do Gundam, tá? E aqui eles fazem uns paralelos, fazem umas comparações em relação a cabines de robôs. Não é só aqui não, vai ter outros também, ó. Os produtores de anime não costumam ser muito realistas quando o assunto é tecnologia, mas algumas vezes extrapolam e acabam abusando da nossa boa vontade. Confira uma análise mais cuidadosa de algumas cabines de comando do robô. O do Evangelion, cara, quer dizer que aquele robôzão é controlado com apenas 2 manches laterais. Baboseira pura, só justificada com a conexão neural entre os pilotos e os elos. Bicho, além dos manches, justamente essa conexão neural e eles imersivos ali dentro de um líquido, né, cara, que bicho, faz totalmente uma conexão geral ali, ó, com a máquina, tá? O Shingeki Robô, esse não tem justificativo que conserte, o robô luta como se tivesse saído de filme do Tigre e Dragão, aí é demais, né? O Gazaraki, isso que é robô, o character design é tão complexo e realista que os produtores nem tiveram tempo de fazer um anime bacana. Resultado, o anime é bem do xoxo, mas pelo menos o robô é bastante realista. Bicho, ele é bem sério. Eu gostei de Gazaraki. Mas se você for fazer comparação a outros, né? Agora, Scaflowne, aqui é verdade. Basta você misturar ali, cara, tecnologia com magia. Pronto, não precisa falar mais nada. Macross, aqui é um design simplesmente se basearam nos caças da guerra reais, então dá para engolir quase tudo e é bem próximo da realidade. Principalmente no primeiro episódio do Macross Plus, ali que mostra que eles são pilotos de teste, né? De uma nova tecnologia. Você vê, cara, todo o aparato ali mecânico, né, para movimentação dos Valkyries. Só que tem uma coisa assim também muito legal no próprio primeiro Macross, quando o piloto, né, ele tá aprendendo também a controlar uma Valkyrie que ele nunca tinha entrado. Tá? Aqui sobre Gundam e Evangelion, crossovers de criadores. O criador de Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno, começou como um fã de Gundam e Patrulha Estelar e entrou na indústria de animação por causa dessas duas séries. Tá de parabéns, velho.
Gundam Girls, um mobile suit clássico branco com detalhes azuis e vermelhos, se tornou um ícone pop tão reconhecido no Japão quanto Ultraman Godzilla. Fazendo uma divertida homenagem a esses grandes sucessos, o artista Mika Akitaka, criador de Galaxy Fraulein Yuna e designer de robôs de Gundam ZZ, dos ovos 0080 e 0083, outro foda demais, que é o Stardust Memories, cria um álbum de ilustrações World Wife Merchandise Division 2001 of Lesma Girls, ou Miss Girls, né, no caso, com as típicas meninas de mangá usando armaduras do universo Gundam. Aí é demais, né? Gundam Files, um novo tipo de revista que tinha saído na época, ali o nome da revista era... Deixa eu ver... aqui, ó. Outra homenagem de sucesso de Gundam está no próprio nome da mais prestigiada revista. Ah, New Type, verdade. Porque New Type já era um nome que já designavam aos seres humanos como uma possível evolução humana. Porque tem os New Types ali no primeiro Gundam, tem Coordinators, tem nos outros, que são seres humanos assim bem mais acima da média. Tá? Um guia de episódios aqui do Gundam Wing, ele tem mais... Ah, aqui ó, que eu falei pra vocês da pesquisa Conrad, eu tirei foi Xerox, tá galera? Mostrando aqui o guia de episódios do Gundam Wing com os ovos ainda, Endless Vaults, 1, 2 e 3, que vale a pena demais também. Mas uma coisa que eles fizeram aqui, ó, cronologia dos robôs gigantes da década de 70, como é que era o estilo, aqui ó, grande Grozinger, né, o Piratas do Espaço, muito foda, não precisa nem falar. Aqui na década de 80, mostrando ali a galera de Macross e Gundam, né? Tamanho dos robôs, fala aqui também a média, como é que era o tamanho dos robôs em relação ao sucesso da década de 70, 80 e também, só um minutinho, aqui ó, da década de 90, que aqui já estavam colocando como um dos grandes representantes os Evas de Evangelion. Nessa parte mostra todas as produções de Gundam de 1979 até hoje, no caso até hoje, até 2002, tá pessoal? E já estavam falando sobre o Gundam Seed, que seria ali o sucessor do Gundam Wing, que estava fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos, e ele veio para o Brasil através ali do Cartoon Network. Mas nós temos ali o Fantástico, 1979, tá? Muito fantástico. Tem o 080, tem aqui ó, o que eu falei para vocês, o Stardust Memory de 1991, um dos melhores Gundam, cara. Tá? Nós temos aqui o The 8M Team de 96, New Bob Report Gundam, o Endless Vaults. O Endless Vault justamente, cara, aí são os ovos depois de Gundam Wing, tá bom? Uns longa-metragens desde 1981 e as séries de TV. Aqui ó, Gundam Seed estava para ser estreado naquele mesmo ano. Tá? Enquanto o próprio Gundam Wing, ele era ali de 95. Aí ele aqui, ó, é o Double aqui, tá vendo? Bem bacana, velho. Um pouco mais sobre as curiosidades A Era dos Robôs. Nessa parte explica-se um pouco quando foi criado ali o termo robô, como utilizado também incansavelmente em vários sucessos, vários sucessos do cinema e da televisão. Tá? Uma coisa muito bacana de curiosidade era você saber o que era um androide, um ciborgue e um robô. Então eu vou deixar bem aqui paradinho um pouquinho enquanto eu falo para vocês darem uma pausada e dar uma lida que eu acho muito interessante nessas duas partes aqui. Nós temos, para entender bem, androide, robôs de forma humanoide revestidos ou não de pele artificial. Ciborgue, ser humano dotado de partes biônicas. Alô, Steve? O homem de 6 milhões de dólares, lembram aí? E robô, computador dotado de membros mecânicos instruído a realizar alguma tarefa programada. Aqui mostrando o robô Goth, ali do dia em que a Terra parou. Tem uma versão remake, não sei se é 2003, 2008, com Keanu Reeves. Tá, que ali é mais nanotecnologia, mas aqui o robôzão. À esquerda, aqui no caso, ele era o braço direito do Alien Klaatu, né? Em que o dia em que a Terra parou, justamente falando. As leis da robótica, muito interessante aqui, essas leis da robótica foram desenvolvidas pelo escritor Isaac Asimov através dos seus títulos de vários livros que ele escreveu a respeito. Sites essenciais mostrando sobre o assunto. Aqui mostrando outros grandes robozinhos também bacanas aqui, ó. Heróis robotizados, como eu falei para vocês darem uma olhada aí. Esses são alguns dos principais nomes quando o assunto é robôs. Aí tem o Alan Matheson, tem o Isaac Asimov, Carol Capek, Mars Pathfinder, o robô que incumbiu, né, de ser levado para Marte. Foi ele que pousou em Marte sem se despedaçar. T-1000 ali do Exterminador do Futuro 2, o julgamento, né?
Cyborg, aqui falando do Lee Major, justamente o homem de 6 milhões de dólares. E Maria, ou Futura, o ser autômato de Metrópolis, filme do diretor alemão Fritz Lang, aquele de 1927. Lembro que depois saiu um filme numa versão assim do Osamu Tezuka, feito ali pelo Katsuhiro Otomo, e o outro também, diretor que eu esqueço o nome dele, mas já falado aqui também no canal. E logicamente, né, ali depois C3PO e R2D2, androides e também Blade Runner, os androides de Blade Runner, apenas aumentando ali a popularidade do conceito. Nessa parte, eles aprofundam mais sobre as histórias dos personagens da Marvel lançadas pela Panini naquela pegada, naquele período depois do atentado de 11 de setembro, mostrando aí o contexto geral ali do qual o significado da perda das identidades secretas nas histórias em quadrinhos. Muito comentado até pelo próprio JP num dos vídeos que nós fizemos aqui em relação a muitos dos personagens tirarem as máscaras. Tá? E aí por causa do contexto do que estava tendo naquele período. Aqui sobre a Marvel Brasil e as novidades da Panini para o segundo semestre. A editora Panini Comics anunciou vários lançamentos para lá de interessantes para o segundo semestre. Para começar, tem as novas aventuras dos X-Men, aquela escrita pelo Grant Morrison, justamente um dos que bateu muito nessa tecla, sabe, de não precisar daquelas fantasias e aquelas máscaras. Mas, bicho, muita coisa que ele falou também foi caindo por terra com o tempo. Mas bem para aquele período ali, segundo ele e a galera que estava envolvida, tinha-se essa necessidade. Aqui uma promoção Herói Fox, concorra a 6 DVDs aí do Exterminador do Futuro e o Predador. Entrevista com o Takehiko Inui, o grande ali criador de Vagabond. Simplesmente, né, ali falando sobre a história de Musashi Miyamoto na versão quadrinho japonês. E aqui, né, nessa entrevista, respondendo algumas das grandes curiosidades, né? Você nasceu em Kagoshima, quantos anos tinha quando começou a desenhar mangá, né? E outras curiosidades que eu vou dar uma paradinha assim também, para vocês darem uma pegada legal. Tem muita coisa, né? Que se eu for ler isso aqui, nós vamos lá para mais uma... Vamos fazer live daqui a pouco a revista Herói, sério mesmo, viu, gente? Vou seguir meus amigos lá do pessoal da Resistência Tokusatsu, né? E fazer live, ler na revista. Mas, meu amigo, vai ser uma live de umas 4 horas, né? Sério. Porque é muita coisa legal para falar ao mesmo tempo. Tá? Mas muito legal, ó. Um herói de verdade. Tanto o livro Musashi quanto o mangá Vagabond são versões romanceadas dos fatos mais marcantes na vida do verdadeiro Miyamoto Musashi, um samurai sem mestre que viveu no Japão no século 16 e 17. Aqui sobre aquele filme, gente, que eu tava falando para vocês que eu não sabia que se tinha assistido, mas depois fui ver em relação à sua tradução, né, que era a Eight Leg Freaks, que seria ali... Ao pé da letra seria ali 8 pernas medonhas, alguma coisa assim, que é justamente Malditas Aranhas, um filme que veio parar aqui no Brasil, daquele estilo bem B, realmente, mas, cara, muito bem recebido, tá? Ali um projeto feito pelo Jim Devlin e o Roland Emmerich, aquele de Independence Day e aquela porcaria do Godzilla, tá? Mas não a produção, tá, gente? Mas o filme era ruim, mas os camaradas me vieram com essa ideia de fazer um filme B realmente para homenagear esse estilo de filme trash, né, cara, sobre essas aranhas. E aí mostrando aqui a produção, como é que ela foi muito bem caprichada, falando também sobre orçamento, ela teve ali 30 milhões de orçamento. Aqui no artigo não fala quanto que rendeu, mas estava ali vindo para estrear ainda nos cinemas, né, cara, mas bacana. Tem aqui a entrevista com o David Arquette. O David Arquette, ele participa da franquia dos filmes Pânico, onde tem o Ghostface, que ele é um policial, né? Que mostra um pouquinho mais ele. O Ben Devlin, eu falei Dean, mas não é Dean mesmo. Aí porque aqui parece um B, não, é o Dean. O Dean é igual do Jim Ken também. Aqui a entrevista é com ele, tá? Produtor que fez As Malditas Aranhas, um dos melhores filmes B das últimas décadas. É uma comédia muito bacana. Tem muita coisa que não é para ser levada a sério. Ele é para ter essa pegada, não ser levado a sério, mas é divertido. Realmente foi bem legal assistir. Não vi no cinema, não vou mentir para vocês. Eu peguei, foi na locadora mesmo. Mas não me arrependi, valeu muito a conferida, tá? Vulcanos, super seres, policiais corruptos, videntes
e mega naves nas séries que estreiam em agosto. E aqui da nova safra eles trazem de imediato a série Enterprise, com o Scott Bakula aí, ó, fazendo o Archer. E aí a gente tem o T'Pol, tem o Trip, tem o Doutor, tem a intérprete, no caso, ela que seria ali a oficial de comunicações, acho que é Park, e com direito, cara, a uma verdadeira assim nova jornada, uma vez que, como o artigo comenta, você não precisava ter assistido TOS, uma vez que essa história de Enterprise ela é uma história bem antes. Então seria legal se você tivesse assistido o filme 8, Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato. Aí não tem como, porque acontece algumas coisas no início já da série que já liga imediatamente. Se a partir daquele aí você quiser acompanhar mais, ver mais sobre Star Trek e ademais, até para você entender todas as nuances, porque no final dessa série, se você não ter assistido também ou ouvido falar de personagens da nova geração, você ia ficar também a ver navios. Mas uma série muito bacana, meio injustiçada, tá? Até já comentei muito sobre ela aqui, mas personagens bem legais, situações bem legais, uma nave bacana também, e referência ali toda, pô, cara, é aquela referência assim, aos elementos que já tinham num novo desenvolvimento na série da TOS pra frente, mas pegando aqui um período em que estavam sendo mais desenvolvidos. Um deles era o próprio teletransporte, cara, que no princípio só era usado para transportar materiais e tal. Mas tem um caso que eles tiveram que usar para transportar uma pessoa pela primeira vez, que foi até um caso de resgate ao Archer. Isso valeu bem a pena. Agora, o efeito especial utilizado, se comparar com a da TOS, né, velho? A da TOS, pô, afinal de contas, nós estamos falando de uma série ali da década de 60, 70, né, cara? Então é complicado mesmo. Aí o Mutant X, já comentei também sobre Mutant X aqui, tem o ator que fez o Lex Luthor das Novas Aventuras lá, né, Lois e Clark, as Novas Aventuras do Superman, ele aqui, ó, que fez o Lex Luthor, o John Shea, que ele é como se fosse um Xavier, só que no caso aqui, essas pessoas não são mutantes nem nada, elas são resultados de experiências feitas com elas que lhe deram super capacidade. Uma série muito bacana que teve aqui foi essa Dead Zone, muito legal mesmo, ali no caso, seguindo a linha de A Hora da Zona Morta, filme de 1983, baseado na obra de Stephen King, e estrelado por Christopher Walken, o The Dead Zone. Tá? Oh, gente, o filme é muito bom, tá? Esse do Christopher Walken aqui, recomendo. Aí o The Dead Zone chega com um clima um pouco mais sombrio e sinistro ao canal AXN. E aí traz aquele ator do Mulher Nota 1000 e do Clube dos Cinco, aquele lourinho, só que aqui tá num papel muito mais sério, né? Temos aqui Andrômeda, outra criação de Gene Roddenberry, de materiais ali que Gene Roddenberry tinha deixado para trás, aqui contando a história do Dylan, Dylan Hunt, sendo aí o nosso velho conhecido de Hércules ali, o Kevin Sorbo, congelado por 300 anos, cara, ali durante um ataque de uma outra raça, que eles estavam em conflito, né, cara, tal, e ele acorda 300 anos em que a comunidade ali da qual eles procuravam defender e difundir o trabalho e a diplomacia entre os planetas e as raças, foi por água abaixo, que ele estava tentando reconstruir essa comunidade, porque ele está numa realidade em que tudo deu errado, mas ele sobreviveu. A nave Andrômeda tá lá com ele também. A Andrômeda, ela tem uma interface de uma mulher lá, e ela não aparece apenas em uma versão, dependendo da situação, ela tá lá em 2 a 3 versões. E o mais legal é que a tripulação dessa nave, eu fico demorando para falar um pouco dessas assim, porque eu não assisti tanto Dead Zone nem Mutant X, só alguns episódios, tá? É justamente um bando de contrabandistas e ademais que formam essa tripulação. É uma ficção científica que vale muito a pena, não vou fazer comparações, tá? Agora tem um aqui que eles falam que as cenas de ataque parecem muito de Babylon 5 e há mais semelhanças com Jornada nas Estrelas do que seria confortável. Tem realmente, cara, essa ideia aí é bem bacana. É mais uma, né, do Gene Roddenberry. O Gene tem uma também que ele deixou, que é uma série muito bacana, que é Terra, Conflito Final, que também eu já comentei dela no canal aqui. Uma pena que a Revista Herói não explorou tanto sobre a série, uma série muito legal também, que passou na Record. Mas é outra criação
de Gene Roddenberry, que, cara, pra quem gosta de ficção científica assim como eu, foi muito bem-vindo. E tinha ali também a presença da esposa, né, que já faleceu também, infelizmente, a Major Roddenberry. Tanto as participações dela em A Nova Geração, Deep Space Nine, ela também participou de TOS, né, cara? Ela tava ali como figura chave em várias participações nessas produções. Um muito bacana que eu vi esses dias de novo, e aí eu falando, cara, eu vou falar da revista Herói, tem eles lá de novo, é aquela série The Shield. Esqueça as sutilezas ou delicadezas, aqui porrada é sem cortes. Os mocinhos não são tão bons assim, e os assassinos não poupam crianças ou velhinhas. Cara, é uma série bem bacana policial, tá aqui, ó. Os policiais mal encarados em The Shield, no centro tem o Vic McKay, o Michael Chiklis, né? Parece com o vocalista, o ex-vocalista do Halloween, a banda Halloween. Tem o líder dos tiras corruptos e sua gangue do distrito, cara. Vale a pena, viu, gente, assistir isso aqui, viu? Bacana demais. Os personagens de mangá e anime conquistaram os videogames há mais tempo do que você imagina. Aqui fazendo um pouco das curiosidades em relação a muitos jogos que foram baseados em personagens de anime. E aqui nós temos de Tezuka Toriyama. O casamento Anime Games começou no computador MSX, na qual clássicos como Twinbee traziam personagens no melhor estilo oriental, mas a mistura só rendeu bons frutos a partir de 8-bit da Nintendo, que emplacou com o console favorito do público. Foi nele que apareceram em 1986 sucessos como Dragon Ball, Sanseiya, Urusei Yatsura, e foi dele também que saiu o primeiro anime baseado em jogos, o Dragon Quest. Pô, grande Dai, né, cara? Pô, vale a pena pra caramba. E aqui mostra alguns personagens, dentre eles aqui, ó. Demorou a sair o anime, isso aqui é uma das versões do JoJo Bizarre Adventures da saga do Dio, do Jojo, né? Filho do Dio, cara, vale pra caramba. Aqui do Digimon World do PlayStation, tem aqui Gundam Battle Assault 2 do PlayStation também. E aqui uma lista dos 10 mais títulos essenciais para sua coleção que não tinham sido lançados no Brasil, tá? Aqui eles até comentam sobre os grandes eventos ali dos jogos, que tínhamos ali o Tokyo Game Show, Nintendo Space World, JAMA, especializado em arcades, e a gigantesca Electronic Entertainment Expo, que é mais conhecido como E3, que já foi falado aqui também nas páginas da Herói. Muito bacana, viu, galera? Eu não sou tão gamer, mas estamos aqui que deu pra trocar uma legal. Eu já joguei esse aqui, ó, do Jojo, já assisti também. Jinro, A Brigada do Lobo, novo anime do diretor de Ghost in the Shell, reinventa os horrores da Segunda Guerra Mundial. Cara, tem uma série, não, tem um filme live action coreano baseado aqui em Jinro. Tem um filme, cara, de animação, bicho, isso aqui vale pra caramba, contando sobre um contexto, se o Hitler, né, a Alemanha, ele tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu, bicho? Simplesmente nesse contexto aqui, eles venceram a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista venceu ali no caso, aí ficaram lá 10 anos ocupando ali o Japão. No caso ali, falando que eles só se retiraram do Japão depois desses 10 anos, deixando um legado de prosperidade econômica, mas ali também com o governo fascista. Ô bicho. E é o seguinte, né, cara, essa coisa A Brigada do Lobo é sobre uma unidade de polícia especial que tinha na luta contra terrorismos extremistas, que era contra o governo naquela época, cara. E aí, dá uma olhadinha, bicho, vale pra caramba. E tinha direito até venda do DVD, cara. Viu? Bicho, vale muito. Eu tenho o VHS dele, tá? Assisti, é muito sério. É mais um daqueles animes que você fala, eu quero ver você colocar seu filho pra assistir Jinro e falar que isso é coisa pra criança. Mas também tinha quem, né, gente? Justamente o mesmo ali, ó, diretor de Ghost in the Shell. Então, só isso aí, como o currículo é bom, pode assistir isso aqui sem medo nenhum, que vale demais. Os 8 anos da revista Herói, falando ali parabéns para você nessa data querida, mostrando o Elvis, né, respondendo perguntas diretamente a ele, em homenagem aqui, dentre elas ali, ó, com o surgimento da Herói, o que mudou na sua vida? Tipo, você era um desconhecido e agora é um desconhecido pentelho? E ele aqui respondendo com o bom humor de sempre, né, cara? Desde quando ele começou a responder as cartas da Herói lá em 1995, tá? A partir da Herói número 3. Vai nos comentários aí, pessoal, quem estava na capa da número 3?
Aqui sobre uns momentos marcantes, acompanha alguns lances da Herói nesses anos todos, desses 8 anos, mostrando ali as notícias que não aconteceram, que era sobre o filme do Quarteto naquela época. Seriados que a Herói falou antes, realmente não, eu pelo menos não tinha visto nada sobre Arquivo X em outra revista antes da Herói. Tá? Falando aqui também sobre as notícias dos filmes que estavam para sair e saíram, baseados em personagens ali de quadrinhos e que estava já rendendo muito para sair ou não. O filme do Batman versus o Superman, que nós vimos logicamente bem mais para frente, né, cara, com o Henry Cavill e o Ben Affleck. E aqui é a capa mais animal, é Herói 21, aquela do Homem-Aranha, que você abria a contracapa assim, aparecia o rosto do Tobey. Realmente uma das capas mais legais, apesar de eu gostar muito daquela do Goku também, que vira um display. E aquela capona, né, galera, da revista número 61, cara, aquilo ali era demais. Aqui sobre coleção livros, vale para a compra da edição 1 da coleção livro da Herói, um vale de R$1, tá? Tá aqui ainda, viu, pessoal, nem mexi. E aqui, para fechar, trazendo sobre a Herói, né, falando sobre o herói que ela criou, que era o Super Eloy. Ele aparece de novo no livro, no especial 30 anos da revista Herói, tá? Ele tá lá também fazendo a sua participação especial. Realmente só deu aqueles números ali, a participação dele era desenhada pelo Kobiaco, só que não deu o projeto mais pra frente, né? O Kobiaco ele mudou de cidade e tal, e a revista estava tomando outros rumos também. Mas estava lá nas primeiras lá da formatinho, que eu já mostrei aqui no canal também, a respeito do super-herói, que era um office boy que trabalhava lá na redação, né? E aí, fechando, gente, essa número 37, tá? Na nossa resenha aqui de quase 1 hora, meu Deus do céu, de ficar falando pra caramba aqui com vocês, dessas nerdices, otaquices e afins. Pô, mas é assim mesmo. Tá? Quem gosta, eu sei que acompanha até o final, vê até o final. Obrigado muito pelos comentários que estão vindo aí direto nos vídeos, tá? Os feedbacks, bacana pra caramba essa troca de ideia, que tá valendo muito a pena fazer essa brincadeira aí com vocês, esse passatempo que eu gosto tanto. E logicamente vamos ter mais, tá, gente? Não acabou ainda não, beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo então e na próxima resenha aí com herói.com.br. Curta, compartilha e não esqueçam de assinar o canal. Valeu!